A gente vai começar hoje a nossa primeira aula com o tema Eu Não o Conhecia. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo colocando uma passagem onde João Batista declara que ele não conhecia Jesus. Mas só que eles eram primos, eles andaram juntos, cresceram juntos. Ele diz isso que não conhecia porque o que ele viu e ouviu quando Jesus foi batizado, entrou no coração dele uma certeza: eu não o conhecia. Jesus, ele é grande demais para ser conhecido. Jesus é maravilhosamente tremendo para ser conhecido. Mas aí também está um desafio de nós buscarmos o conhecer um pouco mais a cada dia. A nossa primeira aula vai falar sobre a mensagem de Jesus. Você, quando conhece uma pessoa e a conhece muito bem, você sabe que tipo de palavras essa pessoa pode usar. Por exemplo, se alguém falar que essa pessoa que você conhece tanto disse algo, você já fala: poxa, essa pessoa que eu conheço jamais falaria isso. Com Jesus é a mesma coisa. Hoje muitas pessoas têm dúvidas a respeito: poxa, será que Jesus falou isso mesmo? Será que isso está nos evangelhos? Quando as pessoas têm esse tipo de dúvida, é porque na verdade elas não conhecem Jesus. Elas conhecem talvez a visão da igreja, elas conhecem talvez o jeito de falar daquele pastor, ela conhece o jeito que a igreja trabalha, mas ela não tem a certeza se aquilo que está sendo falado foi o que realmente Jesus falou. Quando Jesus teve a oportunidade de pregar numa sinagoga, após esse batismo que ele teve, após ele ir para o deserto e ser tentado pelo diabo, ele entra numa sinagoga, ele prega a palavra de Deus ali. Está em Lucas 4. E em Lucas 4, verso 28, diz que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de raiva, de ira, de violência, e o expulsaram da cidade. Levaram Jesus até o alto de um monte e dali tentaram jogar Jesus lá de cima, tentaram assassinar Jesus, por causa da mensagem que eles ouviram. Preste bastante atenção nisso. Nessa aula, eu não o conhecia. Você precisa conhecer a mensagem de Jesus. Primeiro, essa mensagem de Jesus, ela vai abalar toda e qualquer estrutura religiosa. Naquela sinagoga tinham doutores, podiam ter mestres da lei ali, talvez algum sacerdote. E o que Jesus falou naquele dia abalou aquelas estruturas. Porque aquele que está preso a qualquer sistema religioso, a qualquer denominação religiosa, até mesmo se essa denominação tem o nome de igreja, toda pessoa que faz parte de um grupo religioso como esse, ela vai fazer de tudo, absolutamente tudo, para proteger aquele sistema. Quando Jesus entra naquela sinagoga e traz a mensagem do Evangelho, abalou as estruturas. E a primeira coisa que eles tentaram defender ali, a primeira atitude de defesa do sistema ali, foi tentar matar Jesus. Expulsaram Jesus da sinagoga, levaram ele até o cume do monte para ali tentar assassiná-lo. Olha que coisa louca! A mensagem de Jesus abala toda e qualquer estrutura religiosa, abala qualquer sistema, abala qualquer instituição religiosa, até mesmo se essa instituição tem o nome de igreja. Porque a mensagem de Jesus, ela confronta. A mensagem de Jesus, ela abala estruturas. Hoje se prega um evangelho, que eu chamo de falso evangelho, sempre com mensagens doces, sempre com mensagens de autoajuda, sempre com mensagens de vitórias. E isso agrada aquele que participa desse sistema e dessa estrutura religiosa.
Mas a partir do momento que as pessoas dessa estrutura ouvirem o evangelho de verdade, o evangelho de Jesus, as suas convicções, as suas estruturas serão abaladas. A primeira coisa que elas tentarão fazer foi o que eles fizeram na sinagoga, tentarão expulsar Jesus. Todo o sistema religioso, toda a estrutura religiosa, toda a denominação religiosa, ela sempre dá prêmios para quem é fiel à visão daquela estrutura. E ela sempre condena, e ela sempre pune quem deseja viver radicalmente o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus confronta todo o sistema religioso. E talvez você esteja pensando agora, poxa, mas ali foi na sinagoga, foi com os judeus. Agora nós estamos na graça. E eu falo para você que até hoje acontece a mesma coisa. Em Apocalipse 3, versículo 20, está escrito que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo na porta para entrar. Algumas pessoas, aliás, muitas pessoas usam esse versículo, eis que estou à porta e bato, para uma ação de evangelismo. Olha, Jesus está batendo na porta do teu coração. Não, não é nada disso. Jesus está batendo na porta da igreja, porque a igreja fechou a porta para ele. A igreja de Laodiceia era rica, era abastada, era jactanciosa, se orgulhava da sua visão, e eles falaram assim, nós não precisamos de ti. E Jesus ficou do lado de fora. E Jesus bate na porta da igreja falando, eu quero entrar para ceiar com vocês. E hoje, eu não temo falar o que eu vou falar para você agora. A maioria das instituições chamadas igreja, de igreja não tem nada, Jesus está do lado de fora. Quem está dentro? O homem com a sua visão, o levita com o seu dom, os ministérios, todo mundo fazendo um monte de coisa na igreja, mas com Jesus do lado de fora. Porque se você parar e pensar, nós podemos fazer muitas coisas sem Jesus. Nós podemos fazer coisas em nome de Jesus sem Jesus. Não significa se eu estiver falando o nome de Jesus, Jesus está incluído, e não está. Jesus estava do lado de fora da igreja que as pessoas levantaram ali em Laodiceia e falaram, essa é a igreja de Jesus, mas Jesus estava fora. Você está prestando atenção nisso? A mensagem de Jesus sempre vai abalar. Abalou aqueles que estavam na sinagoga, abalou a igreja de Laodiceia. Hoje eu quero falar para você, se o evangelho não te confronta, se o evangelho não abala as tuas estruturas, principalmente as tuas estruturas religiosas, você está ouvindo o falso evangelho. O verdadeiro evangelho coloca por terra toda a visão humana. Porque visão humana é de homem, é de gente carnal. A visão da igreja de Jesus é uma só, o evangelho, e o ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Saindo disso é visão humana, é modo operantes humano. Muitas igrejas hoje vivem de modos. E Jesus deixou claramente uma certeza. Há um modo só de viver a minha palavra, é o evangelho. O resto é moda. Saiamos dos modismos que as igrejas têm inventado, meu irmão. Porque o evangelho, se não está te confrontando, você está ouvindo falso. Naquele dia, Jesus foi expulso da sinagoga. Em Apocalipse ele diz que está do lado de fora batendo para entrar. E você? Qual a mensagem que você está ouvindo? A mensagem de Jesus confronta. E a mensagem de Jesus é, eu destruirei esse prédio, eu destruirei esse templo, e em 3 dias eu o reedificarei. Isso significa que Jesus não está mais no prédio, Jesus está agora dentro de cada um de nós. E nós não podemos ser membros de prédios, mas sim membros do seu corpo universal. E eu quero falar para você, meu irmão, ou nós tomamos um posicionamento, ou continuaremos a viver uma das piores fases do evangelho no nosso país, aonde
Pode-se falar muito de Jesus, mas pouquíssimos o conhecem. Nessa nossa primeira aula, Deus quer que você primeiro analise a mensagem que você está ouvindo. Se ela não te confronta e se ela não abala estruturas religiosas, não somente as tuas, mas do prédio chamado igreja para muitos, se a mensagem de Jesus não abala, é porque nós estamos ouvindo falso. Que nós possamos ser abalados pela mensagem de Jesus e entender que a mensagem de Jesus faz o prédio cair e o seu corpo, o corpo de Cristo, ser edificado. E nós somos membros desse corpo e ajudamos uns aos outros. Porque hoje também há outra moda, né, de falar que ali você vai congregar. Não, congregar significa estar 2 ou 3 mais reunidos em seu nome. É interessante que essa palavra reunido, quando Jesus usou, é o mesmo sentido da palavra que nós usamos para hoje sinfonia. O que é uma sinfonia? São vários instrumentos que tem um maestro que rege todos eles e de todos os instrumentos sai uma música só. Então estão em sinfonia, eles estão numa sintonia, eles estão reunidos ali para aquela música. Hoje na igreja há pessoas com vários pensamentos ali, com vários tipos de busca. Tem gente que vai buscar uma cura, vai buscar um dinheirinho a mais, depois não volta mais. Então cada um tem um pensamento. Então isso não é congregar, isso é se ajuntar. Congregar é todos estarem com o mesmo pensamento. E eu pergunto para você, quando Jesus disse que eram 2 ou mais reunidos no seu nome, eu te faço uma pergunta. É mais fácil 2, 3, 10, 50 estarem reunidos no nome de Jesus com o mesmo pensamento? Ou mais de 1000 pessoas? Para você pensar. A primeira coisa que nós precisamos aprender, quem é Jesus, é saber que a mensagem dele confronta todo o sistema religioso. E se você se ofender com essa mensagem, com a mensagem do Evangelho de Jesus, que abala instituições religiosas, se você se ofender, é porque você vive na mentira. Porque só se ofende com a mensagem do Evangelho de Jesus quem vive a mentira e não ama a verdade. Voltemos ao Evangelho. Os versículos que fazem parte aqui dessa aula vão estar no texto debaixo do vídeo. Até mais, galera. Deus abençoe.